pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do Grupo Marca. Hoje, gente, eu estou trazendo aqui a Cláudia Belli e a Itália Jerusa Budawarins, tá? E elas vão falar sobre esse livro aqui, ó. Vai aparecer Abraçadas pelo Céu, tá? A gente já vai explicar para você do que se trata, tá certo? Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem? Só para o pessoal não se atrapalhar. Itália, né? Aqui, Itália. De blusa mais clara, né? E a Cláudia, com a blusa marrom. Você é marrom? É marrom. É marrom, sim. Bom, para começar essa história, o que é, Cláudia, o que é esse Abraçadas pelo Céu? É um livro sobre religião? O que é exatamente? Então, Abraçadas pelo Céu é uma coletânea de histórias reais, de mulheres reais, que passaram por vários processos na vida delas. Então, assim, dentro desse livro, Abraçadas pelo Céu, tem 16 capítulos. Cada capítulo conta uma história, um testemunho de vida. Uma vai falar sobre a superação que teve do luto, outra sobre perdão, outra sobre restauração no casamento, outra sobre cura de uma doença, né, de um câncer. Então, de um milagre que uma conta, inclusive ela até falou lá, deu um spoiler, que tem uma história que com 47 anos ela conseguiu engravidar, né, uma gravidez totalmente natural, aí a filha dela nasceu perfeita, assim, né, porque a gente sabe que é alto risco. Sobre isso tem umas coisas incríveis, né? Eu conheço 2 casos, Cláudia e Itália, primeiro um rapaz um casal, né, que tentou engravidar um tempão e não dava certo de jeito nenhum, desistiram, resolveram adotar uma menina. 6 meses depois nasceu a filha deles. Então, são irmãs, né? Mas veja que coisa... Sim, porque daí a ansiedade foi embora, né? Que coisa louca. Talvez... Descansou o coração, porque já estava aguardando o filho que viria de adoção. E Deus... E eu penso assim também, que talvez a ideia é de que tinha que adotar aquela menina primeiro. Você adota a menina, depois você vai ganhar um presentinho extra aí para você cuidar dela, né? Só isso é uma coisa que me ocorre. Sim, aqui. porque na palavra diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, muitas pessoas realmente adotam e é uma maneira muito bonita. Né? Cláudia, mas me diga uma coisa, e como é que nasceu a ideia? Em algum momento vocês estavam lá conversando, uma contou, minha história é assim, a minha história é assado, eu pensei em fazer isso, como é que foi? Quem é que teve a ideia de vamos botar isso aí no papel e vamos fazer um livro? Então, no prefácio, eu escrevi o prefácio do livro. Como a Elaine Moretti, que é a dona da editora Puras Letras, que publicou esse livro, ela me convidou em janeiro desse ano, de 2026, para coordenar um projeto de coautoria. Eu, em primeiro momento, fiquei assustada e depois eu aceitei o desafio. Porque lá em 2017, eu conversei com a mãe de uma amiga minha que falou para mim que eu deveria escrever o meu testemunho, colocar no papel. Eu contei para ela que eu tinha uma fobia, eu tinha gamofobia, medo de casamento. Gamofobia? Gamofobia. Mas essa fobia não é muito difícil de encontrar, não, E daí eu contei todo o relato, como eu conheci meu marido, como eu casei, né, eu tenho 2 filhos. E ela falou, Cláudia, nossa, tem tanta gente que tem medo de casar, por que você não escreve e publica? 2017. Então, eu conheci a Elaine em 2024, em 2025 nós começamos a caminhar juntas, eu trabalhando como revisora da editora, e em janeiro de 2026 ela me convidou para coordenar esse projeto. Mas esse projeto já tinha título? Não tinha nada. Eu até escrevo no prefácio que ele não tinha lenço nem documento. Ele não tinha nada. Então, assim, foi inspiração direto do céu, né? O Espírito Santo realmente, eu entrei em oração, porque eu sou uma mulher de fé, entrei em oração, pedi para Deus dar um direcionamento, e veio esse nome, bem lindo, Abraçadas pelo Céu, porque nós que já passamos por um processo, a gente se sente abraçada pelo céu, isso significa que Deus está nos abraçando. Ô, Itália, eu sou obrigado a perguntar. Meu pai. De onde que surgiu teu nome Itália? Por que tu é Itália? Então... É legal, né? Itália, Jerusa, Itália. Tu é conhecido por Itália ou por Jerusa? Itália, né? Depende. Na faculdade começou o Itália. Certo. Mas em casa eu sou a Jerusa. Em casa o pessoal... Em casa eu sou a G. E quem que te deu o nome de Itália? Por que em casa eu sou a G? Porque em casa a Itália é a minha mãe. Sua mãe se chama Itália? Então... A verdadeira Itália. A Itália
A verdadeira, a original. A raiz. Então, para mim, hoje é um privilégio carregar o nome da minha mãe. Claro, porque é dela que eu vejo, assim, que o legado que ela deixa, né? Ela me ensinou muito sobre sabedoria. Uma mulher de muita fé e de muita sabedoria. Então, quando nasceu o primeiro filho, eles deram o nome do pai, para homenagear o pai. Certo. Cláudio. Ficou Cláudio Valdir. Tiveram mais 6 filhos. Daí, na 7ª, ela já estava com 41 anos. E daí, não, já que a 7ª é uma menina, então já que o primeiro é o nome do pai, a última, vamos colocar o nome da mãe, que ficou Itália Jerusa. Que legal, hein? Então, Itália vem da... Quantas Itálias você conhece? Assim, que você já conheceu por aí? Eu conheço a minha mãe e eu. Certo. E eu soube que a avó do nosso regional, da onde eu trabalho, também se chama Itália. Sabe que o meu pai tem um nome exclusivo. O meu pai, eu já pesquisei, não tem dois. Tu que trabalha em banco, vai lá procurar no arquivo. Del Mendo. Não tem dois. Nunca ouvi mesmo. Eu já perguntei para ele a origem, ninguém nem sabe quem é que teve essa ideia genial. Ô, Itália, tu também conta a tua história aqui no Abraçados pelos Vinhos. Como é que foi? Tu foi selecionada ou tu foi? Quero participar. Como é que foi essa história? Então, Deus tem os seus propósitos de cumprir a sua palavra, né? Há muito tempo atrás, quando eu participava da igreja, lá na juventude, eu recebi uma palavra que um dia o meu testemunho alcançaria nações. E na época eu achei que eu ia ser missionária. Alguma coisa parecida. Vou fazer missões, vou viajar pelo mundo. Certo. Mas não, foi através do convite desse livro. Por quê? Porque através da leitura, esse livro a gente não sabe em que mãos vai chegar, né? Então, através da leitura, Deus cumpre o seu propósito de levar o testemunho para outras vidas que também precisam, né? E como que surgiu esse convite do meu capítulo? Eu conheci a Cláudia num projeto social, onde eu trabalho faz muito projetos sociais, e eu estava naquele projeto social e a Cláudia também estava. Então eu falo sobre isso, né? Que assim, Deus não conecta pessoas, conecta propósitos. Ele tem as conexões estratégicas para fazer com que as coisas se cumpram, né? Então aquele dia a gente precisaria estar no mesmo projeto para hoje estar acontecendo esse lançamento que foi no sábado agora, dia 27 de junho, e foi lindo lá na Livraria Rema, o lançamento desse livro, desse relato de coletânea, dessas mulheres que falam sobre suas histórias, né? Então, histórias reais de superação, transformação, de fé, de curas, recomeços, coisas que só Deus faz na nossa vida, porque as dificuldades a gente tem. Todos os dias a gente passa por dificuldades. E não é quem tem mais fé ou quem tem menos fé que vai deixar de passar ou vai ter menos provações, digamos assim, né? Mas Deus tem a sua forma de permitir com que a gente passe pelos processos para que a gente fortaleça a nossa fé. Então, às vezes, a gente tem que até cuidar com o que a gente fala, né? Porque a gente fala assim, ai, Senhor, me dá paciência. E daqui a pouco ele vai te dando situações para quê? Para que você desenvolva a tal paciência. Alguém falou isso, né? Cuidado com o que você pede. Talvez você seja atendido. Eu tinha um chefe meu, agora não lembro mais o nome dele, ele sempre falava isso. Nunca peça, por exemplo, eu quero ser dono de uma empresa, quero ser diretor da empresa. Não peça isso para Deus, que você pode ser atendido e depois não tem reclamação, viu? Não vai pensar que essa molezinha aí no setor que você está. Ô, Cláudia, mas é claro que a gente não vai dar spoiler, né? A ideia é que as pessoas procurem o livro e leiam. Mas as histórias, elas têm alguma coisa em comum? Ela tem uma linha lógica ou elas são completamente diferentes uma das outras, das 16 mulheres? A única coisa em comum que essas histórias têm, e de fato é algo grandioso, todas as mulheres que escrevem, elas glorificam o nome de Deus. Essa é a parte que elas falam que tudo que aconteceu na vida delas foi por Deus. Deus permitiu, Deus cuidou, Deus acolheu, Deus deu colo. Mas são histórias diferentes. São totalmente histórias diferentes. Você consegue citar aí umas 3, assim, não contar detalhadamente, mas do que se trata, mais ou menos, só para a gente perceber o quanto há de diferença entre uma e outra. Na verdade, algumas ali têm o mesmo tema. Por exemplo, luto. Então, tem 2 coautoras que escreve sobre o luto, perda de filhos. Mas totalmente diferente. Uma quando o bebê nasceu e ela perdeu. E a outra quando já era adulto. Que daí ela perdeu um acidente, de moto inclusive.
como a gente estava conversando, né, anteriormente. Uhum. E tem relatos de restauração de casamento, pessoas que ficaram meses separados, depois voltaram. Relatos de pessoas que falam sobre perdão, que aconteceu algo, traição ou crimes. Então elas colocam ali. Tem também coautoras que falam sobre cura, né, cura de um câncer. E, enfim, era algo assim, ela detalha, parece que a gente está vendo que ela passou lá atrás. Não faz muito tempo. Isso foi em 2024. Então, são histórias recentes, algumas, né, são histórias lá atrás, que elas trazem. Tem uma história que é maravilhosa, que fala que o Jesus, que às vezes a gente conhece, e tem pessoas que não conhecem, acham que ele fica só lá pendurado na cruz, ele não está mais lá, porque ele ressuscitou, né, ele vive. Ela fala que ela conheceu esse Jesus agora, né, quando ela era adulta. E ela diz na história dela que Jesus é simples. Muitas das vezes a gente que complica, né? Acha, não vou chegar perto de Jesus porque ele está lá, eu estou aqui, é complicado. Não, Jesus é simples. Jesus, ele pode se achegar, ele se achega sempre a nós. É nós que temos que, né, abrir o nosso coração para recebê-lo. Então, ela fala disso, que ela começou a conhecer Jesus quando ela foi se conhecer, o autoconhecimento. E daí Jesus se apresentou a ela. Porque tem pessoas que às vezes trabalham o autoconhecimento sem a fé. Ela não, ela resolveu colocar a fé em ação para trabalhar o autoconhecimento. O que ela fez? Pegou a Bíblia, a palavra, começou a ler sobre a história de Jesus, os evangelhos, que é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali ela começou a conhecê-lo. E é bem bacana essa questão de autoconhecimento, porque hoje a gente vê como é muito importante a inteligência emocional, né? A gente fala muito no trabalho sobre isso, né? Muitas das vezes a pessoa tem um excelente conhecimento técnico, mas não tem habilidades comportamentais. E muito se fala hoje sobre inteligência emocional. Uhum. Só que se você for buscar sobre inteligência emocional lá na palavra, na Bíblia, está escrito lá em Gálatas, que são os frutos do Espírito, onde ele fala quais são os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, domínio próprio. Domínio próprio nada mais é do que inteligência emocional. Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente está tendo o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Sabe, Thalia, que eu nunca fui muito religioso. Por outro lado, eu sempre gostei da Bíblia. Até por eu gosto de história, e a Bíblia é um conjunto de histórias maravilhosas, né? Sim. E eu lembro de um fato que aconteceu comigo muito interessante, até por eu não ser religioso e talvez ter uma fé pequenininha. Eu tinha 20 anos, eu acho. Aí eu morava numa cidade chamada Jaraguá do Sul. E lá não tinha mendigo no lugar, não. Acho que até hoje é muito raro. Uma cidade próspera. Agora imagina, eu tô com 50, imagina lá nos anos 90 que não tinha, né? Aí eu ia almoçar todo dia num restaurante, saía do trabalho e ia direto pro restaurante, a pé, porque era pertinho. E quando eu cheguei no restaurante, me chamou a atenção que o restaurante era no segundo piso de um imóvel assim, e tinha uma escada. E na escada tinha uma senhora pedindo esmola, uma criança. Aquilo me chamou muito a atenção, eu pensei, pedindo esmola em Jaraguá, coisa estranha, né? E eu tinha na carteira, digamos que eu tinha R$50. E era tudo. Não tinha mais nada. Eu lembro que eu fiz um desafio a Deus. Olha só. Olha só. Eu pensei assim, não dizem que é dando o que se recebe. Fiz juro, eu pensei, não comentei com ninguém. Uhum. Peguei aquele 50, que seria o equivalente a R$100 hoje, mais ou menos. Dei para ela, falei, obrigado, moço. Entreguei, mas era o único, não tinha nada no banco, não tinha limite, não estava duro. E fui para o restaurante. O restaurante não pagava, que era um convênio lá da empresa. Beleza. Aí, chegando lá, um amigo meu estava funcionando, chamando Marcelo. Eu falei, Marcelo, você viu uma vez aquela senhora pedindo esmola ali na escada? Não vi nada. Deve ter chegado agora, pensei. Nem dei não dei importância nenhuma. E nem comentei para ele que eu tinha dado aquela grana. Fiquei quieto. A gente almoçou, quando eu estou saindo, pensei, eu vou ver se está lá ainda. Não estava. Aí tinha um senhorzinho no lado, que era uma espécie de chaveiro. Eu falei, ô amigo, aquela senhora que estava aqui. Senhora? A senhorinha que estava aqui no teu lado, aqui na escada com o menininho. Eu falei, não vi. Eu ainda pensei, o cara imbecil, como que não viu colado no cara? Não tinha como ele não ver. E também não dei importância nenhuma. E fui embora. E fui caminhando. Quando eu estou passando na frente da minha empresa, que era uma rádio, não tinha ninguém nesse horário na rádio, a moça do financeiro, ô Enio, que bom que tu tá aí, vem cá. Eu nem ia, eu ia para casa, eu ia passar na frente.
Ó, grava esse comercial aqui para mim. Grava. Isso era normal, não era pedir para gravar um comercial na hora, que antigamente não tinha internet, a gente gravava. Gravei, e lá o cara já pagou, então aqui eu só assino aqui e já pega a grana. Nossa. Eu juro que eu fiquei assim, ó. Que coincidência, né? Mas não, juro, não associei. Ainda resisti a ideia. Eu estou falando de 15 minutos depois, tá? Meia hora depois. E fui para casa. Chego em casa, não tinha na época celular nem telefone. Eu morava sozinho numa kitnet. Toco o interfone. Um rapazinho da rádio. Oi, Juliano. Ô, Juliano, tudo bem? Quando tu me avisaram lá que tu tem que ir na agropecuária, não sei o quê. Tu me mandou uma proposta lá de publicidade. Mandei. Tem que ir lá visitar ele urgente, que o cara quer fazer. E isso aconteceu assim, pouquíssimo. Em questão de... Mas o mais curioso é que alguém pode dizer assim, não, se você tem fé, acontece, eu acredito. Mas eu não tinha fé nenhuma. Mas aí foi a intenção do teu coração. Como que é o grão de mostarda, Cláudia? Mas isso, eu nunca mais esqueci isso, porque assim, justamente que eu não era um cara... Se eu fosse um cara religioso, eu ia, não, sou religioso, pô. Sim. Deus está comigo, né? Mas não, eu era um bagunceiro, não tinha nada que justificasse um atendimento tão breve, né? E eu pensei, cara, nunca mais... Aí passei a respeitar. Então, desde então, eu sempre respeitei toda e qualquer religião. Falando nisso, essas pessoas que estão aqui, elas são de alguma religião específica? Como é que foi o processo seletivo, digamos assim, para você escolher esses relatos? Eu sou cristã, caminho há muito tempo com Jesus. Eu nem falo que sou religiosa, porque eu creio que Jesus não quer a nossa religião, Ele quer o nosso coração. Porque na palavra dele diz, né, que Ele sonda o nosso coração. Então esse relato que você contou é muito bonito, é um testemunho de fato. E ali Deus viu de fato o teu coração. Ele viu assim, nossa, ele doou, né, esse dinheiro de coração. Ele não ficou pensando, vai faltar, não ficou com medo do futuro. Porque o futuro pertence a Deus, né? Se até os pássaros ele dá de alimento, imagine os filhos, que é criação dele também, né? E imagem e semelhança de Deus. Então, assim, quando eu pensei em fazer a lista de mulheres para poder escrever esse livro, eu fiz uma oração pedindo para o Senhor direcionar mesmo o nome das mulheres. E listei amigas, parentes, algumas, né, fazem parte da família, vizinhas, conexões lá da onde eu morava, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em Itapema, que eu já morei. E, inclusive, tem uma coautora aqui que eu não a conhecia. Eu convidei uma pessoa, a pessoa falou, Cláudia, eu não posso, eu gostaria muito de participar, mas nesse momento eu não posso, não é o tempo certo ainda para mim. Mas eu tenho uma amiga muito querida que já falou para mim que tem desejo de escrever a história dela, o testemunho dela é bem forte. Posso passar para ti o contato? Eu falei, pode. Aí antes de ligar para essa amiga dela, né, eu pedi para Deus que se fosse da vontade dele, ela falasse sim. E aí liguei, conversamos e ela disse sim. E eu fui conhecê-la no Café Literário. É a Karine, inclusive, ela não mora aqui, mora em Barra Velha. E a história dela é realmente emocionante, né? É uma história de muita fé. Ela superou o luto, né? Então ela conta ali. E eu vejo, assim, as conexões que Deus faz. Então, foi por meio de uma amiga que eu a convidei. A única, assim, as demais não. As demais foram conexões, assim, como a Itália contou, né? A gente se conheceu no projeto social. Eu sabia que a Itália era cristã, porque esse projeto social tinha a ver com a igreja. Outras que eu conheço lá, eu sei que elas também têm os mesmos princípios que eu. Então, assim, não tem pessoas só da minha igreja ou só da minha religião. Tem de outras denominações também. Por quê? Mas por que eu convidei? Porque eu sei que elas acreditam em Deus, que elas acreditam em Jesus, que elas sabem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, é isso. Então, não vai falar nenhum momento sobre religião aqui, tá? Fala só do poder, né, que o Senhor tem para curar, independente. Se ele cura, ele é Deus. Se ele não cura, ele continua sendo Deus, né? Perfeito. Oi, Itália, e tu tem o hábito de escrever? Tu gosta disso? Foi uma primeira experiência? Como é que foi a tua relação com esse relato que tu fez pro Abraçadas pelo Céu? Então, desde época de escola, eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, português era a minha matéria preferida. Redação, eu sempre me saía muito bem nas redações, na escrita. Então é um ambiente que tu gostava. Gosto muito. Escrevia poesias, né? Na época da adolescência,
não existia internet, não existia telefone para a gente mandar WhatsApp, então eu escrevia muitas cartinhas para as minhas amigas, eu amava escrever cartinhas. Coleção, papel de carta. Papel de carta. Eu sou do tempo da carta Então, também. Eu também. E Entregamos a nossa idade agora. aí é que tá. Sabe que esse negócio de carta, até deixa eu abrir um parênteses aí, eu entrevistei uma psicóloga outro dia, e ela falou sobre esse problema de ansiedade, depressão, que as pessoas têm muito a ver por isso. Antigamente a gente escrevia uma carta, você mandava, você nem sabia quanto tempo que ia levar, às vezes levava dias para chegar, e quando chegasse você ficava todo animado, chegou minha carta, que legal. Hoje em dia você manda, oi Itália, boa tarde, tu já viu aquele negócio para mim? Passou 5 minutos, meu Deus, ela me odeia, não respondeu. Não respondeu. Né? As pessoas têm essa ansiedade por uma resposta imediata, né? Eu te interrompi. Mas então tu gostava de cartas? Gostava de cartas. Escrever. Inclusive, sobre isso que você falou agora da escrita, a Elaine, que é a dona da editora Puras Letras, nós temos um clube que a gente participa de um clube de leitura. Então, a cada trimestre ali tem livros novos que a gente lê e a gente fala muito sobre isso. Então, a escrita, ela não deixa de ser terapêutica. E, inclusive, na escrita desses livros, muitas mulheres passaram por esse processo de escrita terapêutica. Por quê? Porque quando foram ali escrever as suas histórias, elas tiveram que voltar no passado. Então, elas tiveram que relembrar aquele momento em que ela passou aquela dor, em que ela passou aquela perda, ou que ela passou por aquele processo difícil no casamento. Então, durante a escrita, muitas coisas foram acontecendo nos bastidores, né, Cláudia? A Cláudia é prova disso, né? Durante a escrita, muitas mulheres choraram enquanto escreveram o seu capítulo. Então, Tomaram café comigo, né? Tomaram café. Inclusive, no meu caso, eu alterei toda a escrita. Eu já tinha feito o meu capítulo, já tinha entregue para a editora já tinha feito a revisão. E nessa conversa, onde a gente foi alinhar ali, né? Eu falei, não, eu preciso alterar essa escrita. Porque aqui eu só estou falando sobre dor. E no meu caso, não é o que eu sinto que Deus quer que eu fale. Ele quer que eu mostre a mulher que eu sou hoje, não a que eu era quando eu estava sofrendo. Então, hoje eu quero falar sobre quem eu sou hoje e eu sei que eu sou uma mulher sábia. Deus me deu sabedoria para passar por aquele processo, senão eu não teria vencido aquela dificuldade. Entendi. Então, a gente alterou toda a escrita, eu alterei toda a escrita, né? Mudamos toda ali a história dentro do mesmo Não é que você mudou a contexto. história, você acrescentou coisas que você não tinha passado no primeiro momento, é isso? Isso, eu só alterei a forma de falar, Entendi. né, sobre o mesmo assunto. Né? Então, porque não é o que a gente fala. A gente pode falar a mesma coisa, mas a forma como a gente fala faz toda a diferença. Você pode ter uma perspectiva ruim sobre uma coisa ou boa, dependendo de como você vai... Isso, né? Exatamente. Se fosse ler a história na primeira versão, a gente parece que ia dar um sentimento ruim, porque eu estaria mostrando, expondo situações, né? E no segundo momento, eu mostrei como Deus me deu sabedoria para lidar com aquela situação e vencer aquele momento difícil. Então, foi muito legal esse processo de escrita, né? Os bastidores, o que Deus faz ali por trás também, né? Tem todo um contexto. Ô, Cláudia, esse aqui é um clube da Luluzinha, só tem menina? É direcionado só para menina? Ou isso é um conteúdo que ele deve ser lido por todo mundo? Como é que você avalia o conteúdo desse livro? Então, esse livro, ele foi escrito por mulheres, mas homens, adolescentes, jovens podem ler também. Eu, inclusive, ano passado eu já participei de outro livro de coautoria, Páginas e Vidas, e o meu irmão leu, meu filho leu, um amigo leu, um tio do meu esposo leu. Então, assim, é para todos que têm vontade de ler, de conhecer histórias reais. Hoje mesmo uma pessoa perguntou assim para mim, mas o que tem dentro desse livro? Amanhã eu vou levar para ela, inclusive, porque ela quer. Eu falei assim, são histórias, mas são histórias fictícias ou reais? Eu falei, histórias reais? Eu amo histórias reais. Eu falei, são histórias reais, mas não só histórias reais. Tem um pouco ali da alma da pessoa, né? Da essência, justamente, é a vida da pessoa. Porque ela foi vulnerável e corajosa para poder escrever aquele momento que ela passou. Porque a gente passa pelo deserto, mas não deve ficar nele, né? O deserto é um lugar de passagem. Então tem histórias que realmente vão fazer você ficar mais emocionado quando lê,
Eu, como fui revisora de todos os capítulos, eu chorei em cada revisão que fiz, porque fiquei emocionada, fiquei tocada, pensando como elas conseguiram. Então, a gente sabe que realmente essas histórias podem tocar qualquer pessoa, tanto mulheres quanto homens. Pois eu quero perguntar uma coisa para ti sobre isso, mas eu quero... Inclusive, eu quero agradecer, porque antes mesmo do livro ser lançado, eu já tinha feito algumas vendas, e hoje ainda fiz um amigo meu, viu no Instagram lá o meu status, né? E me chamou e comprou o livro. Homem, né? Você vai explicar como é que faz para comprar esse livro. A gente já pode falar nosso Instagram para ti? Esse daqui já é para ser seu. Ah, é? Eu quero te perguntar uma coisa, Itália. Quando a gente escreve, por exemplo, a gente faz muita história, né? A gente que trabalha com publicidade, por exemplo, a gente conta história. E a história, às vezes, ela tem que ficar mais bonitinha. Você escreveu exatamente o que você pensa e o que você sente em relação à experiência que você passou? Ou você chegou um momento, não, isso aqui não está impactando muito, talvez eu tenha que dar uma floreadinha aqui ou ali. Como é que foi no teu caso ali para passar o teu texto? Entendeu o que eu quis dizer? Porque às vezes você passa a mensagem verdadeira, não estou dizendo que não é verdadeira. Na minha primeira versão, foi a Itália que estava escrevendo aquele capítulo. Eu coloquei ali os meus sentimentos, né, as minhas dores, e no momento em que eu pedi a direção para o Espírito Santo, eu fui direcionada por ele. Quais eram as palavras que eu tinha que colocar ali que conectariam com as mulheres, né, dentro da mensagem que eu queria trazer? Que uma mulher que busca a palavra, que ora, que busca os princípios bíblicos, ela vence as dificuldades, né? Então, a Bíblia fala muito, inclusive tem um versículo em Provérbios que fala isso, que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Então, a escrita, a gente tem, né, o nosso desejo do que a gente vai escrever ali, mas a gente pede direção para o Espírito Santo. Então, o objetivo, como a Cláudia falou, não era falar sobre a Itália, porque esse propósito desse livro não é sobre mim. É sobre Deus, é sobre o que Ele fez nas nossas vidas, né? Então, é muito mais do que uma simples história. Ele tem um propósito, que é de alcançar pessoas, porque alguém vai ler esse livro e vai se conectar com aquela história, né? E ali Deus vai tocar o coração daquela pessoa e ela vai se sentir abraçada pelo céu através daquele relato que a outra pessoa está contando, né? São histórias parecidas, né? Às vezes alguém está passando pelo mesmo processo que você passou já. Ô, Cláudia, quando eu era colunista de jornal, eu escrevia na coluna, né? E eu mandava para o editor, né? O editor, do outro dia, eu ia ver minha coluna, caramba, boa essa palavra, que eu não tinha pensado nessa palavra. Ela melhorou meu texto significativamente com a introdução dessa palavra. Como é que você fez? Você pegou exatamente o texto das mulheres que fizeram o depoimento e simplesmente colocou no livro, você ligou, poxa, o que você acha de a gente inverter aqui, porque daí a história fica melhor? Como é que foi essa tua relação com quem... Parte da revisão? Não, eu tive que realmente dar sugestões, porque não precisei ligar, porque fiz tudo, né, no Word lá, e tenho aquela caixinha. E daí você já vai compartilhando com a pessoa. Já compartilhei ali, né, e escrevi, essa palavra pode mudar, né, para excluir esse parágrafo. Arrumei a questão da estética, né? Fora a parte da gramática, enfim. Mas a questão de melhorar algumas palavras, trocar uma palavra, palavras repetitivas, eu tirei. Então, realmente, essa é a nossa função. Para não ficar aquele texto cansativo, isso, né? Mas então, a parte mais difícil, Enio, foram os caracteres. Porque nós tínhamos um número de caracteres. Né? Lutei contra caracteres a vida toda. Eu sei como é que você tem tantos... 14 mil caracteres, 14 mil caracteres. Eu recebi texto com 22 mil. Aí, dá uma apertadinha aí. Aí primeiro tu vai escrevendo e tu vai pensando, meu Deus, mas o que eu vou escrever? Da onde que eu vou tirar tantas palavras para escrever 14 mil caracteres? Daí daqui a pouco você olha e, nossa, passou. E aí tem que dar aquela enxugada, digamos assim. Eu passei por essa experiência. Eu quero saber o seguinte, como é que faz para achar esse livro aqui? Primeiro, quem quiser achar no Instagram da Itália, como é que faz? Itália Jerusa Budal. Meu Instagram. Com Z. Com S. Com S? Jerusa com S. Então, Itália Jerusa Budal. Lá na bio tem o meu WhatsApp, pode me chamar. Vai aparecer aí, né, Gu?
Itália Jerusa Budal. Está aparecendo aí nos caracteres. E o seu? Então, eu vou passar o Instagram meu e vou passar o Instagram do Abraçadas pelo Céu. O meu é @CláudiaRPBelli. Belli com 2 L's e I. Isso. E o Instagram do projeto, do livro, porque esse livro aqui é a primeira edição, vão acontecer outras edições futuras. É @Abracadas pelo Céu. Sem o cedilha, né? E quem quiser comprar esse livro, quanto sai, onde compra, como faz? O livro custa R$60. Quem mora fora da cidade, nós enviamos pelo correio, daí tem mais o frete. Lógico. E você pode comprar direto com as coautoras. A Itália tem exemplares, eu também tenho. Por exemplo, no Instagram de vocês, chamando ali, vocês... Chamando ali Já tem pelo a pronta WhatsApp, entrega. tem a pronta entrega. E na livraria Rema ficaram 5 exemplares lá. Onde que fica a livraria Rema? Na rua 15 de novembro. Certo. Rua 15 de novembro em Joinville. Isso. Esse aqui é o livro, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Lindo, lindo. Deixa eu ver se o Gu vai conseguir enquadrar melhor aqui, abraçadas pelo... Quem que fez a capa? Foi ideia minha e da Elaine, nós duas juntas. Legal. E atrás, ó, deixa eu ver se o Gu vai cortar aqui de novo, tem a foto de todas as pessoas que fizeram relato, né? É isso, né? Sim. Tá aqui, ó, legal. Então, minha gente, Abraçadas pelo Céu, livro que já está disponível aí. Quem quiser conhecer histórias maravilhosas, não deixe de procurar. Itália, muito obrigado, volte sempre. Foi um grande privilégio, nós que agradecemos o convite, fiquei muito feliz, muito surpresa, né? O Enio lá na caixinha, no direct, você é minha convidada para participar do podcast, para falar sobre o lançamento do livro. Isso e foi lindo. Obrigado, lindo, né? Cláudia. Eu que agradeço, Enio, muito obrigada. Isso é uma oportunidade única. Pode contar conosco, se quiser nos chamar para as próximas edições. Serão chamadas, pode ter certeza. Minha gente, muito obrigado. Acabamos o podcast do Grupo Marca de hoje. Abraçadas pelo Céu. Compre o livro, dá uma força aí, você não vai se arrepender, hein? Conteúdo que vai agregar muito na sua vida. A gente se vê. Tchau, pessoal.